meus queridos, boa noite. Então hoje a nossa aula é sobre a arte grega. Como eu falei para vocês, nós estamos estudando a história da arte. Nós já vimos lá o comecinho da arte na pré-história. A gente já viu a arte egípcia, aquela arte dos faraós, a arte funerária, e agora a gente vai ver a arte grega. Essa arte que é considerada uma arte milenar. Uma arte que venera, que idolatra a perfeição, a beleza das formas, tá bom? Mas a gente vai começar falando das colunas gregas, tá? Os templos gregos. Os gregos, eles eram politeístas. O que é isso, professora Rosa? É que eles adoravam vários deuses. Então, os deuses do Olímpio, como eram chamados, da onde nós temos a origem das Olimpíadas, né, que é de origem grega, eles tinham existiam vários deuses. O deus da beleza, o deus da força e os deuses dos deuses, que era Zeus. Isso vocês já ouviram falar. Então vamos começar falando um pouquinho, tá, dos templos gregos, tá bom? Dessa arte que a gente pode considerar que é uma arte que vai estar voltada, tá bom, para os deuses, ok? Então, falando um pouquinho dessas colunas gregas, a gente vai ter 3 tipos de colunas: a dórica, a jônica e a coríntia, tá? Quais são as diferenças entre elas? A gente vai ver que a diferença entre esses 3 tipos de coluna é que a dórica ela é mais simples, ela é mais antiga, ela dá uma impressão de ser mais pesada, tá? Já a jônica, ela já tem mais uma elegância, ela tem uma voluta nessa parte aqui, ó, que a gente pode perceber aqui nessa parte superior, tá? Ela já tem uma elegância na sua forma. E a gente vai ter a coríntia, que já vai ter uma folhagem, ela já vai ser mais bem decorada, ela já vai ser mais bem ornamentada. Então são esses 3 tipos de coluna que sustentam os templos gregos. Os templos estes aonde era feito toda a adoração, todo o culto, toda a veneração aos deuses do Olímpio, que ficavam geralmente na parte mais alta da Grécia, tá? Então eram feitas muitas colunas porque eles não tinham ainda a solução para a sustentação do teto. Então eram feitas várias colunas e as pessoas ficavam, os fiéis ficavam do lado de fora. Dentro ficavam os vasos gregos com todas as especiarias, tudo aquilo que eles ofereciam aos deuses, tá bom? E também as estátuas dos deuses gregos, tá? Aqui vocês têm, a gente ouve sempre falar muito da mitologia grega, tá? Então os gregos eles tinham vários deuses. Ao contrário dos egípcios, os deuses gregos eles tinham a figura humana. Eles eram belos, eles eram formosos, eles tinham a perfeição na sua figura humana. Porém, eles tinham forças sobrenaturais, poderes sobrenaturais, né, como o do trovão, do relâmpago, das águas. Eles tinham várias forças sobre a natureza e sobre a terra, tá bom? A gente vai fazer uma atividade depois sobre a mitologia grega, mas vamos continuar aqui falando um pouquinho da nossa primeira atividade sobre a arte grega. O que a gente vai perceber aqui? Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar as 3 partes que fazem parte da coluna grega. Por que a gente está estudando primeiro, professora, a coluna grega? Porque a coluna grega é o que sustenta. Vocês têm aqui nessa apostila que foi dada para vocês, né, no texto 1, que a gente fala da introdução da arte grega, que todos vocês têm esse texto. Vocês vão perceber aqui, olha, esse templo grego. A maioria dos templos gregos eles estão em ruínas porque os gregos eles viviam muito em guerra, tá? Então era um povo de dominação, né, pela sua localização também. Então a gente vai perceber aqui que os templos eles têm como característica principal a sustentação sobre colunas, tá bom? E aqui a gente vai ter as 3 partes da coluna, que é o capitel, que é essa parte de cima aqui da coluna, estão vendo aqui, ó, tá? Que recebe o telhado, tá?
Você tem o fuste, que é essa parte aqui, olha, mais vertical, tá? Que é como se fosse um esteio, um poste, que sustenta esse capitel. E você vai ter aqui, ó, a base, tá? Que é a parte de baixo, que vai estar aqui embaixo, tá? Que vai dar sustentação para tudo, tá? Que vai, no caso, elevar a coluna. Então, são essas três partes da coluna: a base, que sustenta, o fuste, que é como se fosse o poste, que é essa parte aqui que eleva a coluna, e o capitel, que recebe o telhado, tá bom? Então, como eu falei para vocês, as colunas, elas sustentavam os templos, né? E eram formadas por essas três partes. Vamos para a atividade de aprendizagem. Então, nessa atividade, vocês vão dizer... A primeira pergunta é: as colunas eram feitas em que tipos de construções gregas? Era no teatro? Era na casa das pessoas? Era em que tipo de construção? Nos templos. Lembram que eu falei para vocês? Os templos onde os fiéis, as pessoas adoravam, levavam reverendas aos deuses do Olímpio, aos deuses gregos. Então é nesse local que vocês vão colocar. Quais as três partes da coluna grega? Quais são as três partes? A base, como eu falei para vocês, que é que sustenta. O fuste, que é o que alonga a coluna. E o capitel, que é o que recebe o telhado. São essas as três partes da coluna. Quais os três estilos das colunas gregas? Vocês lembram lá no início do vídeo que eu falei? Que nós temos três tipos: a dórica, que é mais simples, é mais antiga; a jônica, que já é mais elegante, já tem uma voluta no seu capitel, né, como esse exemplo que está aqui, tá? E a coríntia, que é mais decorada e tem as suas folhagens. Ok, meus queridos? Então essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Um bom feriado e até a nossa aula de terça-feira.